Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, eu me chamo Graziela, eu faço parte da comissão organizadora. De pronto, eu peço que, quando os oradores forem ingressando na sala, renomeiem, se for possível, o nome no Zoom com o número da equipe e o nome do orador, por favor. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Luiz Felipe. Bom dia, doutor Bom Rogani. dia. Tudo bem? Tudo certo? Me chamo Graziela, hoje eu vou ser a membro da comissão organizadora que irá acompanhar a sessão junto aos senhores. Então, caso os senhores tenham alguma observação, alguma dúvida, eu estarei online durante toda a sessão, tanto disponível no chat, quanto, se for necessário, durante a própria sessão, alguma interpelação também. Aos oradores que já estão na sala, eu peço, por gentileza, que renomeiem no Zoom seu nome, inserindo o número da equipe e, logo em seguida, o nome. Por gentileza. Graziela, bom dia. Bom dia. Você pode só confirmar os tempos, por favor? Claro, Tá posso certo. sim. Sim. Logo mais eu vou passar as orientações novamente, mas já antecipando para o senhor, serão 15 minutos de sustentações orais para cada dupla. A dupla de oradores pode, a próprio critério da dupla, dividir de forma igualitária ou de forma diferenciada. Eu vou pedir que eles, logo antes de começarmos o painel, a sessão, eles indiquem para nós e eu vou alimentar também no bate-papo para que fique registrado. E também, depois das sustentações orais, serão 3 minutos de réplica e 3 minutos de tréplica. A critério do presidente da sessão, que no caso será o Dr. Rogani hoje, é possível que, a depender da quantidade de interpelação aos oradores, no tempo total de 15 minutos, sejam acrescidos entre 1 a 3 minutos de tempo extra para que os oradores possam concluir assim as suas sustentações, certo? Mas assim que todos os oradores estiverem aqui, e a última avaliadora também, que ainda não entrou, eu retomo essas orientações, passo novamente para que tudo fique esclarecido, e em caso de dúvidas a gente vai sanando. Tudo certo? Ótimo, obrigado, Graziela. Imagina. Eu vou só verificar se a doutora Samara, que é a última avaliadora, já está entrando aqui com o link, tá bom? Só um minuto.
Bom, a doutora Samara disse que já estava acessando o link, então acredito que em breve nós já vamos poder começar. Vou pedir só uma licencinha aqui para pegar um copo d'água enquanto a gente não consegue. Sem problemas. Oi, gente, desculpa o atraso, estava aqui na sala de espera, mas não entrava. Imagina, Samara, eu tive que reiniciar aqui, porque por algum motivo não estava aparecendo seu nome na lista de espera, mas deu certo. O Dr. Luiz Felipe já vai voltar, ele foi só buscar um copinho de água, e assim que ele retornar, eu inicio passando as orientações para os oradores e também para os avaliadores, tá bom? De pronto, eu já agradeço a presença de todos. Pode falar que eu estou ouvindo aqui. Então, eu não estou na frente do computador, mas eu estou ouvindo. Tá bom, sem problemas então. Bom, então, primeiramente, eu vou pedir para que os oradores habilitem, por gentileza, suas câmeras, para que eu possa vê-los. Por favor. Então, já temos todos aqui, da equipe 116 e da equipe 215, correto? Eu só não estou conseguindo ver o Francesco, agora vejo. E a equipe 116, só vejo o Arthur. A Amanda está conectando a câmera dela aqui. Ah, tá ok. Não. Amanda? Gente, ela tá falando aqui do lado, mas acho que o microfone dela não... Aqui ela não tá, ela aparece com a câmera ligada, mas ela não tá aparecendo. Pois é, aqui também. Ela pode vir sentar aqui do meu lado, eu acho. Pode Tá. ser. Pega a Amandinha. Pode tentar também entrar e sair de novo, né? Ela vai tentar aqui também. Pronto. Vai. Bom, como vocês estão lado a lado, eu vou iniciar passando as orientações, tudo certo? Perfeito. Vamos lá. Então, dando início a essa sessão, durante essa sessão de julgamento, nós contaremos com 3 avaliadores que são profissionais incríveis do direito eleitoral. O presidente da sessão será o Dr. Volgani Carvalho, e também teremos a presença do Dr. Luiz Felipe Avelino Medina e da doutora Samara Castro. Eles serão os avaliadores durante esse julgamento simulado. Eu peço, por gentileza, que os avaliadores fiquem à vontade para interpelar os oradores. Eles estão preparadíssimos para isso. Isso faz parte também do critério de avaliação, o raciocínio lógico, o raciocínio jurídico. Então, fiquem à vontade para direcionar indagações para o desenvolvimento das sustentações orais. Me reporto agora aos oradores, nesse sentido. Eu peço, por gentileza, que vocês indiquem para mim como vocês irão distribuir o tempo, lembrando que são 15 minutos ao total para cada dupla, sendo permitido a critério do presidente da sessão que seja acrescido entre 1 a 3 minutos, de acordo com as interpelações que forem realizadas durante as sustentações orais, e também 3 minutos de réplica e tréplica. Então, iniciando pela equipe 116, que será o polo ativo, representante do Chico, peço que vocês indiquem, por gentileza, a ordem de fala e o tempo. Bom dia. Bom dia a todos.
não, assim, estamos programados para usar 10 minutos eu, 5 a Amanda. Talvez nem cheguemos a isso, talvez seja um pouco aquém, não além. Tudo certo, mas Arthur Almeida, então, 10 minutos. Amanda Reis, correto? 5 minutos. Da dupla de vocês, quem fará a réplica? Você, Arthur? Ok. E equipe 215? Eu tenho áudio, bom dia. Sim, ouço bem. Tá. Bom dia, A bom dia. divisão do tempo da equipe 215 se dará da seguinte forma. Será uma divisão praticamente equânime entre 7 minutos e meio para cada participante. Eu farei a primeira parte da exposição dos fatos e as demais ações que tramitam junto ao recurso ordinário, e a Isabela fará o fechamento com o mérito da questão. E a tréplica ficará ao meu encargo. Ok. Então, 7 minutos e meio para Francesco, 7 minutos e meio para Isabela e tréplica Francesco, correto? Ok. Eu inseri todas essas informações no bate-papo, ok? Novamente, peço apenas aos avaliadores que se atentem ao tempo. Nós faremos o controle, nós avisaremos aos competidores no bate-papo quando faltarem 2 minutos para o término do tempo. Lembro também que há uma pausa no tempo enquanto são feitas as indagações, então os competidores não são prejudicados enquanto essas indagações são realizadas. Nós manteremos o controle de tempo no chat, mas lembro que é responsabilidade dos oradores, o controle de tempo, inclusive sendo um critério de avaliação para os avaliadores ao final. Os avaliadores já receberam as orientações para a alimentação das planilhas de avaliações no sistema, então peço, por favor, apenas que se lembrem de, ao final da sessão, inserirem as notas, por gentileza. Dito isso, acredito que não tenham mais nenhuma dúvida, nenhum esclarecimento a ser feito por parte da comissão. Eu desabilitarei a minha câmera durante a sessão, mas estarei acompanhando durante todo o decorrer, e também disponível no bate-papo. Por isso, passo então a palavra ao Dr. Volgani Carvalho, que será o presidente da sessão, para que iniciemos, então. Muito bom dia a todos. Cumprimento os meus pares, doutora Samara, doutor Luiz Felipe. Cumprimento os advogados que farão a sustentação oral e já chamo de imediata pauta o processo em questão. Palavra, doutor Arthur. Muito bom dia, senhor presidente, aos demais avaliadores, doutor Felipe, doutora Samara, aos nobres colegas de tribuna, doutor Francesco e doutora Isabela, e a todos os demais que nos assistem. Como já foi anunciado, estarei aqui sustentando em nome de Chico, que é o recorrente neste recurso ordinário, que teve seu registro de candidatura ao governo do Estado indeferido através da procedência de ação de impugnação de registro de candidatura movida pelo Partido B no TRE. A procedência da AIC se deu tendo em vista que o TRE entendeu que houve ausência de desincompatibilização do cargo de prefeito exercido por Chico desde 2020 nas eleições municipais, pelo período mínimo de 6 meses das eleições de 2022. Pela complexidade dos fatos em volta do caso, eu gostaria de rememorar algumas questões fáticas, algumas questões jurídicas que nos levaram à circunstância deste caso. Bom, Chico era vice-governador reeleito em 2018, em chapa que dividia com seu cunhado, João. Em 2019, em julho, através de conversas gravadas pela esposa de Chico e irmã de João, Rosa, chegou ao conhecimento do recorrente que João, em conversas privadas, divulgaria a intenção de desonrar o acordo político firmado entre ambos, no sentido de que o governador João renunciaria em 6 meses até as eleições de 2022, Chico assumiria os últimos 6 meses de mandato e concorreria à reeleição. Então, ao saber disso, inicia-se uma rixa entre ambos, que tem seu ápice em, primeiro, dezembro de 2019, com o divórcio em contexto de pública animosidade e troca de ofensas
amplamente divulgada pela imprensa entre Chico e Rosa, e em 1º de agosto de 2020, com a renúncia de Chico do cargo de vice-governador. Todavia, Chico, que sempre teve um chamado ímpar para a vida pública, resolve se candidatar à prefeitura do município X, apesar de sucessivas tentativas pelo partido A, seu partido, lembre-se, de minar sua candidatura, seja pela impugnação da ata de convenção, seja pela própria dissolução do diretório municipal. Entretanto, apesar disso, Chico consegue protocolar seu registro, o recorrente consegue protocolar seu registro, e este é posteriormente impugnado pelo partido B, por suposta ausência de escolha regular em convenção, e pelo Ministério Público Eleitoral na pessoa da promotora Maria, por suposta inelegibilidade reflexa, por ser Chico parente afim de 2º grau de João. No meio da campanha, Chico é então expulso do partido A, e o juízo zonal, assim como o TRE, julgam improcedentes ambas as impugnações, tanto do partido B quanto do Ministério Público. Em 15 de novembro, então, Chico é eleito e exerce o cargo de governador de forma regular até abril de 2022. Isso pois, nessa data de abril, João, que ainda era governador, renuncia ao seu cargo e, por isso, é convocada, então, a eleição indireta em decorrência da dupla vacância pela Assembleia Legislativa Estadual, na qual Chico saiu candidato. O registro de Chico na eleição indireta foi deferido, assim como de Maria, a promotora que havia subscrito a ação eleitoral contra Chico, que agora saiu candidato às eleições indiretas. Entretanto, o partido B impetra mandado de segurança ao TRE para barrar o registro eleitoral de Chico nas eleições indiretas, e o mandado corre até que, em 10/5, Chico é eleito governador e as ações de impugnação à candidatura de Chico à prefeitura, que agora já estão em fase de recurso especial no TSE, são julgadas procedentes por decisão liminar, que caça o registro de Chico às eleições municipais de 2020, assim, efetivamente removendo do cargo no mesmo dia em que ele assume o mandato tampão do governo estadual. Então, já durante a campanha de 2022, no qual recorrente lançou candidatura à reeleição, o partido B ajuiza essa AIC por suposta ausência e desincompatibilização do cargo de prefeito e obtém a decisão favorável do TRE, em face do qual interpusemos o RO com os argumentos a seguir. Lembrando também que o mandado de segurança é apensado pelo TRE, o qual concede a ordem, assim cassando o mandato de Chico, o mandato de governador atingido pelas eleições indiretas. Então, Chico, em 10/5, assume o mandato de governador tampão, perde o mandato de prefeito através da decisão liminar do TSE, e, já perto das eleições, já durante a campanha, perde o mandato de governador tampão através da concessão da ordem do mandado de segurança pelo TRE. E tem seu registro de candidatura às eleições gerais de 2022 indeferido através da procedência da AIC, que é o que estamos aqui hoje para contestar. Então, nossa argumentação é dividida em 2 pontos. Eu farei o primeiro e a minha colega a doutora Amanda fará o segundo. O primeiro ponto diz respeito à suposta ausência de desincompatibilização. Por quê? O argumento da decisão recorrida e dos recorridos é o de que, como o Chico é cassado da prefeitura do município X somente em 10 de maio, isto é, 5 meses antes do mês de outubro, no qual realização as eleições, ele não estaria apto a concorrer por causa da incidência da inelegibilidade. Isto é, ele não se desincompatibilizou em até 6 meses, portanto, ele estaria inelegível. Entretanto, e é isso que viemos argumentar, tal formulação do Instituto da Desincompatibilização é dotada de um formalismo tão robusto, tão desnecessário e tão em desacordo com a própria jurisprudência do coleno TSE, que simplesmente, após a leitura atenta dos autos, não há como subsistir qualquer dúvida de que, na verdade, Chico já estava desincompatibilizado do cargo de prefeito desde abril. Isto é, ele não se desincompatibiliza só quando é cassado. Desde muito antes, desde o começo do mês de abril, ele já estava completamente, de fato, afastado das funções de prefeito. Explico. Como foi dito, as eleições indiretas ocorrem por causa da renúncia de João, que se dá em abril. E os prazos para as eleições diretas são os seguintes: 30 dias para a candidatura, 5 dias para impugnações. Teremos 1 dia para análise das impugnações pela mesa diretora e mais 1 dia para análise dos recursos.
Entretanto, como não houveram impugnações, podemos ir 35 dias entre o anúncio das diretas e a realização delas. Isto é, todo mês de abril foi consumido e até o dia 10 de maio. 10 de maio sendo proclamado eleito o recorrente. Então, pode-se dizer que a campanha eleitoral, que é, como sabemos, a parte integral do pleito, e que consome amplo tempo e esforço, ocorreu toda dentro do mês de abril. Isso que é importante, senhores. Porque, sabendo que a campanha eleitoral corre durante o mês de abril, não há como, então, afirmar que Chico, se realmente lançou-se candidato e teve de tanto anunciar quanto viabilizar sua candidatura durante o mês de abril, conseguiu, ao mesmo tempo, exercer todas as funções típicas de um prefeito municipal. Dito de outro modo, é implausível afirmar que o recorrente não era candidato e estava em plena campanha desde o começo do mês de abril. Isso, pois, ele nesse mês teria de tanto anunciar sua candidatura quanto de havia... Por favor, doutor. Eu queria direcionar uma pergunta à equipe do Dr. Arthur Almeida. Ele alega a desincompatibilização de fato. Essa desincompatibilização de fato se daria única e exclusivamente porque o candidato não teria tempo de ser gestor ou porque ele, de fato, não exerceu suas funções? Não é assim. Eu solicito, se o doutor Luiz Felipe também tiver alguma questão relacionada, que nós concentremos logo todas as perguntas relacionadas a esse ponto para facilitar a manifestação do doutor Arthur. Sim, senhor presidente, eu também já ia fazer a intervenção justamente para fazer o questionamento acerca de se é o que Sua Excelência, Dr. Arthur, sustenta, é que a jurisprudência e a legislação relativa ao assunto tratam como impossível que o ocupante de cargo executivo participe de pré-campanha ou campanha eleitoral ainda no exercício de outro cargo. Perfeito. Eu completaria até perguntando, doutor Arthur, se por acaso o incumbente que concorre à reeleição no exercício do cargo estaria realizando uma desincompatibilização de fato e a Constituição criou alguma coisa que nós estamos deixando escapar. Perfeito. Posso responder, senhor presidente? Por favor. Muito obrigado pelas perguntas, dos 3 avaliadores. Já que são perguntas que se complementam, eu vou respondê-las de uma vez só, certo? Então, não é só por causa do tempo, entre aspas, que ele teria de fazer campanha. Não é uma questão de, o incumbente que... Desculpa. Tá. Faltam 2 minutos, perdão. Então, deixa eu responder rapidamente aqui as perguntas e já avançar para o final. Porque o resto sou eu trazendo jurisprudência para sustentar esse ponto. Mas, doutor Volgani, não acredito que seja o incumbente também se incorreria nessa desincompatibilização de fato pelo motivo de que uma eleição de governador regular, direta, implicaria que você teria de ir fazer campanha em vários municípios, implicaria que a sua posição de prefeito municipal poderia ativamente lhe conseguir votos. Você poderia mobilizar a máquina municipal para atingir o resultado naquela votação. Entretanto, a campanha que não se realizou nos municípios, não se realizou junto ao povo, se realizou exclusivamente na capital, atrás das portas da Assembleia Legislativa. Se realizou junto aos partidos e não junto à população. Então, por isso, não é simplesmente porque ele estava fazendo 2 funções ao mesmo tempo. Não, é porque a natureza da eleição indireta é tão extraordinária que a Tão campanha... extraordinária que não deve respeitar as diretrizes constitucionais. É isso que o senhor Não, está claro que... Não. Claro que deve, claro que deve. E eu entendo que houve o respeito, até porque temos casos, inclusive a jurisprudência do TSE diz que mesmo pessoas que estavam gozando de férias concorreram em campanha e foi entendido que houve desincompatibilização de fato. Senhor presidente, não sei se eu posso de novo. Sempre. Porque, na verdade, a desincompatibilização ela não se dá pela questão das funções, mas pelo fato de que a ocupação daquele cargo faz com que a pessoa tenha mais vantagens, mais prerrogativas, e a ocupação do cargo em si já é uma vantagem que está apresentada. Então, eu ainda não entendi o argumento. Complementando o raciocínio da doutora Samara,
o seu cliente não poderia, como prefeito municipal, fazer um acordo partidário com deputados, com uma bancada, para garantir apoio na sucessão da prefeitura, que supostamente ele deixaria vago, usando do seu poder político? Não se nega, mas eu acredito que isso está dentro da esfera do uso de, por exemplo, um diretor partidário, ou mesmo alguém que tenha influência naquele município, alguém que seja dotado de qualquer tipo de influência política lícita. O ponto é, porque o ponto das vezes de incompatibilização, na verdade, é esse. Ele não estava a exercer funções típicas do cargo porque ele estava em campanha. E as funções típicas daquele cargo dele, de prefeito, não poderiam, naquele momento, conceder-lhe vantagem eleitoral, ao meu ver. Então, ele era um improbo. Era um prefeito que estava no cargo, mas estava fazendo campanha. Não, senhor. Porque existe outras pessoas, como vice-prefeitos, ministros, que poderiam exercer. E, de novo, a improbidade dele não tem questão aqui. Eu não entendo por que o senhor trouxe a questão à baila. Senhor presidente, eu reitero que a desincompatibilização, ela acontece, de fato, quando tem um afastamento e quando aquelas funções não estão sendo exercidas. Só que se as funções não estão sendo exercidas pelo prefeito, significa que ele está faltando com algum mínimo ali de decoro, para dizer o mínimo. Mas o que me importa nessa discussão é a seguinte: diferente de outros cargos, onde a desincompatibilização só faz com que a pessoa não esteja perto dos seus pares e não possa fazer uso daquele espaço para fazer sua campanha, a desincompatibilização de um gestor se dá pela própria questão da reputação. Um prefeito tem muito mais peso ao fazer uma campanha que qualquer outra pessoa. Então, se ele não está no cargo de prefeito, é também para que ele não possa exercer a autoridade de um prefeito para aquela campanha. Então, eu sigo achando que ele não se desincompatibilizou. Senhor presidente, eu ainda tenho tempo? Então, tudo bem. 1 minuto para a conclusão, doutor. Perfeito, muito obrigado, senhor presidente. Doutora Samara, eu entendo, e, claro, sua opinião é perfeitamente válida. O que eu contra-argumentaria seria o simples fato de que, assim como se ele renunciasse imediatamente antes da candidatura dele à eleição indireta, ele continuaria sendo um prefeito que acabou de renunciar. Ele continuaria tendo a reputação e a autoridade que ele já tem. Afinal de contas, ele conta com ampla experiência na vida pública. E outra coisa, nós não estamos aqui a falar da eleição indireta, nós estamos aqui a falar da eleição direta. Porque uma vez que ele se desincompatibilizou em abril para concorrer à campanha da eleição indireta, para a eleição direta, ele já é candidato à reeleição. Então, meu ponto é esse. Meu ponto é que, para ser candidato à reeleição em outubro, ele já estava desincompatibilizado em abril, quando ele ganhou e assumiu o cargo de governador. Então, não se trata nem de uma primeira eleição, se trata, na verdade, de uma reeleição, na qual ele já estava desincompatibilizado porque simplesmente tinha assumido o cargo de prefeito, ou de governador, perdão. Eu passo agora a palavra à minha colega, a doutora Amanda. Excelentíssimos ministros, tendo em vista o já muito bem exposto pelo meu colega doutor Arthur, nós precisamos, por fim, atacar a frágil argumentação do recorrido de que Chico teria atraído para si a inelegibilidade por parentesco na forma prevista pelo artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. O recorrente, como relatado aqui, ao lograr êxito nas eleições indiretas, não assume o cargo como um mero substituto, mas sim como um verdadeiro titular do posto do chefe de poder executivo. Isso ocorre uma vez que a dupla vacância, como exposto já pelo meu colega, não dá em causa um mero mandato interino e não definitivo. Em 2022, como ofereceu o doutor Arthur, uma reeleição a mesmo cargo. Ao fim e ao cabo, a tese que o presente caso está configurada é de que estaria configurada uma perpetuação de poder familiar, não merece prosperar, porque, na realidade, o que se analisa aqui está emoldurado justamente na hipótese da reeleição, ocasião na qual está expressamente afastada a inelegibilidade reflexa. Dessa forma, como a gente pretende defender aqui, a inelegibilidade do ex-cônjuge do chefe do Poder Executivo permanece durante todo o período, como entende também essa corte, no qual a dissolução do vínculo matrimonial se dá, mas ela não vai se manifestar em eventual segundo mandato.
E, para além do aqui arguído, ainda é necessário destacar que a decisão do TRE de cassação do registro do recorrente, no âmbito da... Doutora Amanda, me permita. Me parece que nós temos aqui um problema de natureza conceitual e temporal. A senhora está dizendo que a inelegibilidade não seria admissível para um segundo mandato, porque ele gozaria dessa possibilidade. Na verdade, nós estamos falando de um quarto mandato, já que ele foi vice-governador por 2 vezes nos 2 períodos prévios à sua titularidade. E a jurisprudência não faz qualquer distinção, nesse caso, para quem ocupa o cargo de vice-governador e quem ocupa o cargo de governador. Me parece que nós temos uma confusão conceitual aí. Uma outra confusão é quando a senhora diz que ele teria atraído para si a inelegibilidade. Na verdade, não. A inelegibilidade nasce não pelo fato dele ser casado, mas pelo fato do gestor anterior ser seu cunhado. Então, se ele era casado antes, ele não atraiu inelegibilidade alguma para si. Então, eu até pergunto se os colegas têm alguma questão relacionada ao ponto. Senhor presidente, eu prefiro que Sua Excelência, a representante do autor, transcorra um pouco mais, prossiga um pouco mais nessa apresentação, porque eu estou formulando um questionamento que eu acredito que ela vai chegar no ponto, mas ainda não chegou. Então, se ela puder esclarecer aí, tudo bem. Se quiser deixar para um momento mais oportuno também, tudo bem. Eu provavelmente vou fazer um questionamento mais adiante. Senhor presidente, eu vou aguardar também com o doutor Luiz Felipe. Doutora Amanda, fique à vontade, por favor. Posso? Bom, agradeço a pergunta do excelentíssimo ministro. O que nós estávamos tentando arguir aqui é que o que estamos tentando afastar é o argumento do recorrido de que, por conta do vínculo matrimonial, estaria manifestado no segundo mandato a inelegibilidade. Esse vínculo foi desfeito e, por consequência, nesse segundo mandato, ou como o excelentíssimo ministro relatou, um quarto mandato, essa inelegibilidade não estaria atraída por aquela ideia de que, partindo da tese de que seria uma perpetuação de um poder familiar naquele Estado, nós estamos afastando esse fato. Não estamos tratando aqui de uma perpetuação de poder familiar no caso. Se posso continuar? Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo bem? Tá. Bom, um outro ponto que nós queríamos destacar aqui e levantar o argumento de que a decisão do TRE de cassação do registro do recorrente, no âmbito dessas eleições indiretas que se deram em molde extraordinário, como relatado pelo meu colega, não pode fazer incidir novamente tal inelegibilidade, uma vez que, por se tratar de eleições indiretas ocasionadas por dupla vacância gerada por causas não eleitorais, o que se dá de acordo com a própria decisão da ação direta de inconstitucionalidade 5.525 do Supremo Tribunal Federal, está afastada a competência da Justiça Eleitoral. É diante de todo esse exposto, e aqui fico aberta às perguntas dos magistrados, que a gente pede a vossas excelências que restaurem a devida ordem jurídica para esse caso, diante dos argumentos expostos, para reformar a sentença de procedência da ação de impugnação de registro de candidatura e reconhecer a não incidência de qualquer inelegibilidade no registro de candidatura do recorrente ao cargo de governador nas eleições de 2022. Creio que o meu tempo tenha se esgotado. Queria agradecer a atenção. Doutores, desejam formular seus questionamentos agora? Eu só gostaria, senhor presidente, se me permitir, que a representante do autor da ação esclarecesse se a inelegibilidade decorrente do matrimônio, se ela tem algum posicionamento a respeito do momento da constatação dessa perpetuação. Se existe, se eles consideraram, né, no momento da defesa, quando que essa relação se encerrou
e se isso tem algum benefício para os seus argumentos. Perdão, excelentíssimo. O senhor pode repetir a última parte da Vamos pergunta? lá. Eu gostaria de saber se há alguma consideração por parte do autor do momento em que a relação matrimonial foi encerrada e se isso se aplica de alguma forma à sua defesa, à defesa dos seus argumentos. Doutora Samara, gostaria de formular uma questão também? Não, eu só gostaria, senhor presidente, de dizer que eu senti falta das menções à jurisprudência consolidada. Não sei se isso vai ser feito em algum momento também. Doutora Amanda, Posso responder, presidente? por favor. Bom, com relação à jurisprudência argumentada, a gente pode trazer em sede de tréplica, de réplica. Acho que vocês estão me ouvindo bem, mas acabei me suprimindo essa parte por conta do meu tempo. E com relação à pergunta do excelentíssimo doutor Luiz, gostaria de trazer que, apesar da gente saber dos fatos de que o divórcio ocorreu de maneira notória, pública e com grande alvoroço, a gente leva em consideração que essa relação já estava ruída e que ela não vai afetar de maneira direta aqui essa ideia da tese formulada de que seria uma perpetuação familiar do poder. Justamente por isso que a gente tenta afastar esse argumento. Doutora, eu vou concluir aqui só dizendo que eu acho que a senhora não trouxe a jurisprudência que a doutora Samara perguntou, porque a jurisprudência que diga que o rompimento matrimonial efetivo afasta a existência da influência política não existe. Foi por isso que a senhora não trouxe. Então, agradeço a manifestação da dupla de advogados e vamos passar à oitiva dos representantes dos autores. Fica à vontade, doutor Francesco, doutora Isabela, não sei quem vai se pronunciar primeiro. Eu começarei. Excelentíssimos ministros, ministro-presidente, relator, demais colegas que antecederam na bancada, servidores dessa casa. A grande senda desse feito se dá na perpetuação de um núcleo familiar no poder, que avilta sobremaneira a determinação máxima do texto constitucional, que é uma autolimitação do poder político por reflexos de procedimentalização jurídica. Como já explanado, o Chico ele foi vice-governador por 2 mandatos, junto com seu cunhado João, em 2014 e em 2018. Em 2019, ou seja, dentro do lapso temporal desse segundo mandato como vice-governador, ele teve a separação da sua ex-esposa, que é irmã de João, com quem tinha esse núcleo familiar formado. Então, ao se separar desse grupo, da sua esposa, e tese romper com esse núcleo familiar, o recorrente, então, postulou a eleição ao cargo de prefeito no município X, tendo logrado êxito em concorrer ao cargo, e restou no exercício do cargo, desde o lapso temporal da sua eleição até maio de 2022, quando então ele foi afastado em razão da decisão monocrática do ministro relator do TSE, que cassou o seu mandato. Também no mês de maio de 2022, com a renúncia do governador reeleito João, seu ex-cunhado, houve também uma dupla vacância do cargo de governador, posto que o governador João teria renunciado o caso, e Chico, que era o seu ex-vice-governador, estava no cargo no município X.
Então, foi realizada uma reeleição indireta pela Assembleia Legislativa para o cargo de governador do Estado, tendo Chico registrado a sua candidatura e, posteriormente, tendo sido até eleito. Destaque-se que no seu registro para as referidas eleições, Chico ainda exercia o cargo de prefeito, não tendo renunciado ao mandato no prazo legal. E, então, indo contra uma disposição constitucional descrita no parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal. O Partido B, então, impetrou o mandato de segurança perante o TRE, questionando o deferimento desse registro do recorrente para as eleições diretas, tendo visto um claro descumprimento das normas constitucionais. No entanto, antes... Francesco, pois não. só me permite uma dúvida que me consome nessa história. Essa preocupação tão intensa do Partido B com a regularidade do processo eleitoral me é muito cara. Eu só não entendo por que o partido não apresentou esta impugnação quando o recorrente candidatou-se a prefeito, já que era nitidamente inelegível. O senhor me ajuda a compreender esse ponto? Na eleição para prefeito, nós apresentamos impugnação. Foi apresentada impugnação e ela foi julgada improcedente pelo juiz de primeiro grau. Memorando ao senhor, teve um caso de procedimentalização da própria escolha partidária do partido A, onde a candidatura foi aceita pelo diretório municipal, porém, ela foi revogada pelo diretório estadual. Satisfeito. Posso continuar, Excelência? Retornando, então, o Partido B, então, impetrou esse mandato de segurança perante o TRE. No entanto, antes de julgado o referido mandado, o recorrente foi eleito e tomou posse desse mandato de governador, um governador tampão de 2019 até 2022. Ainda não bastasse todo narrado, todo esse engendramento desse núcleo familiar na tomada do poder, ainda se tem que Chico agora pretende a reeleição ao cargo de governador, com que tomou posse como mandato tampão. Tendo em vista isso, Excelência, são inegáveis, gritantes e inafastáveis as inelegibilidades do candidato Chico, tendo em vista, primeiramente, o vínculo de parentesco com o João, que havia sido eleito e reeleito para governador, e que culmina inafastavelmente na aplicação da súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal. Bem como ainda se ressalva que não houve a desincompatibilização do cargo de prefeito municipal, no prazo de 6 meses, antes da eleição de governo, devendo-se então se aplicar a parte os incisos 6º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Tendo em conta, assim, doutor mais Francisco, a questão... tem um ponto também, com relação à desincompatibilização para a eleição indireta. Pois não. Nós devemos convir que essa eleição não era esperada, né? Ela foi um tanto... extremamente extraordinária. Né? Foi extraordinária, exatamente. Então, nesse ponto, não seria exigirmos uma conduta impossível que ele previsse que a eleição aconteceria para ter se desincompatibilizado com tanta antecedência? Pergunto até para os colegas se eles têm algum questionamento no ponto também para concentrar. Posso responder? Não da minha parte, presidente. Desculpa. Não, senhor presidente, eu só reitero o questionamento, também fiquei com a mesma dúvida. Eu acho que a grande questão está realmente nisso, demonstrar o quão esse núcleo familiar é tendente a se manter e se estabilizar no poder a qualquer custo de qualquer forma. A grande questão está assim, se ele não pode, se tem uma inelegibilidade constitucional, ou seja, o documento máximo que regra todo o ordenamento jurídico pátrio, que não o permite sequer a concorrer a esse cargo, poderia Chico concorrer a ele? Ele não deveria, então, numa atitude realmente democrática e republicana, não querer concorrer a esse cargo e sim se lançar ao cargo que seria aberto no próximo pleito eleitoral, como está tentando fazer agora? Essa é a grande questão. A toda forma, Chico tenta estar próximo do poder, a qualquer custo.
deturpando, inclusive, de regulamento constitucional, tendo em vista que o edital não pode sobrepor regulamento sobre a Constituição. Mais algum questionamento? Eu tenho, senhor presidente, mas ele é relativo à relação marital e a efetiva perpetuação do grupo familiar. Eu gostaria de saber da equipe, da defesa, se o fato do divórcio ter ocorrido num momento anterior, ou seja, antes do Chico assumir como prefeito, teria algum relacionamento com o fato dele ter vindo em seguida a assumir o mandato de governador. Se essa separação ocorrida publicamente, né, notoriamente por toda a sociedade local, ela não descaracterizaria também esse grupo, o poder desse grupo familiar. Então, são duas perguntas. Uma, se o fato de ter sido notória e ferrenha a disputa entre eles não encerraria essa discussão a respeito da perpetuação do poder de um grupo familiar. E a primeira pergunta, especificamente, é se o fato de ter ocorrido lá atrás, em 2019, ou seja, ainda na constância de um mandato anterior, se não traria algum tipo de prejuízo para ser reconhecido agora no mandato posterior. Excelência, eu entendo que o preceito constitucional do parágrafo 7º do artigo 14 é realmente fazer com que grupos familiares não consigam se perpetuar no poder, não haja uma monarquização constitucionalmente eleita, ao grosso modo. A grande questão é, se ele se separou dentro desse último mandato, onde ele for reeleito, atrai a aplicação do parágrafo 7º para a sua eleição como prefeito, assim como, por ele ter passado de cargo em cargo dentro dessa mesmo lapso temporal, que não teve um mandato de lapso, por exemplo, assim, tivesse acontecido os 2 primeiros mandatos, a separação no interregno e assim a sua candidatura, eu acredito que aí sim não seria aplicação. Excelência, eu tenho só mais 2 minutos, eu gostaria só de fazer um breve fechamento para poder passar a oportunidade para minha colega. Tem mais um questionamento que eu possa responder? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ok, tá, desculpa. Acredito, pode continuar. Tá. Então, essa é a grande questão, assim, realmente, de ressalvar que o edital de convocação lá para a eleição indireta, ela não pode afastar a aplicação dos preceitos constitucionais de inelegibilidade do candidato, conforme até se tem entendimento consolidado no STF através da ADI 1057. Até é importante ressalvar a recente decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, em decisão cautelar de arguição de cumprimento de preceito fundamental número 969 de Alagoas, onde expressamente decidiu que a autonomia estadual, na definição dos requisitos da eleição indireta no parlamento, encontra limites em outros preceitos constitucionais, que incidem não por simetria ao modo federal, mas sim pela aplicação direta do comando constitucional. Então, não há qualquer ressalva à decisão dos embargos de cassação, do mandado de segurança que cassou a decisão da Assembleia Parlamentar em receber a candidatura de Chico. Quanto ao agravo interno que foi recebido e provido, aliás, a última forma, enquanto a decisão monocrática que deu provimento aos recursos especiais eleitorais interpostos pelo Partido B e pelo Ministério Público Eleitoral, reformando o acórdão proferido pelo TRE e acolhendo assim as impugnações das candidaturas em face do registro incorreto da candidatura de Chico nas eleições municipais, cassaram o registro e o consequente mandato. Veja que, em contraposto ao que foi sustentado, Chico, em suas o Chico não Está concluído? Não cabe nenhum... Sim, estou concluindo só um momentinho, senhores. Veja que a decisão monocrática ela repara o incorretamente decidido pelo TRE, que havia, primeiro, negado provimento ao recurso interposto pelo Partido B, tendo em vista que não ocorreu a alteração, na casa de pedir, lá nas ações de impugnação de registro de candidatura, fundada na alegação de falta de escolha de conversão partidária válida,
tendo o partido B unicamente noticiado fato superveniente de perda de condição de elegibilidade de Chico, que poderia até mesmo ser apreciado de ofício pelo juízo, tendo em conta que se trata de questão de ordem pública nos moldes do parágrafo 3º do artigo 4º da Constituição. Enfim, uma breve digressão prática e as questões que tratam das contrarrazões ao mandado de segurança, ao RESP eleitoral e mandado de segurança e também ao agravo interno da decisão monocrática, acho que já estão salvos a contento, então eu passo a palavra à minha colega Isabela para que ela possa realmente atacar o mérito da questão. Bom dia, me escutam? Sim. Então, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos ministros, dando continuidade, eu passo a exposição, então, das contrarrazões ao recurso ordinário, em que o Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente o registro da candidatura de Chico para as eleições de 2022. Essa decisão deve ser mantida e os argumentos apresentados pela parte contrária não devem prosperar, porque recaem sobre o recorrente Chico duas causas de inelegibilidade constitucionais que são inafastáveis. A primeira causa de inelegibilidade encontra respaldo no artigo 14, parágrafo 6º da Constituição, que dispõe a necessidade do chefe do Poder Executivo renunciar ao cargo quando pretenda concorrer a outro no prazo mínimo de 6 meses antes do pleito. No caso em tela, excelências, o recorrente não cumpriu esse requisito, uma vez que exerceu o mandato de prefeito até 10 de maio de 2022. E é importante destacar que essa inelegibilidade ela tem por objetivo proteger o teor republicano do processo eleitoral, visando impedir que chefes do executivo, quando busquem eleição em outros cargos, utilizem a máquina pública como forma de adquirir benefícios eleitorais. O que, no caso em tela, foi o que aconteceu, uma vez que, tendo o mandato de prefeito, temos aí uma posição de publicidade, de notícia, que seria muito mais fácil captar votos. Além disso, o que a parte contrária invoca, de que o recorrente estaria afastado de fato, e por isso estaria configurada os 6 meses, não deve proceder, porque aceitar o afastamento de fato seria implicar, então, que a prefeitura do município estaria acéfala, porque, então, quem estaria respondendo pela saúde, pela educação, pelas questões de interesses sociais dos munícipes? Porque afastado de fato e não de direito, não teria nem como o vice assumir algumas prerrogativas que o prefeito possui. E é importante ainda destacar que a jurisprudência que a parte contrária juntou nos memoriais é referente a servidor público, sem poder de mando ou de gestão, e não de um agente político. Então, o afastamento de fato não cabe para chefes do Poder Executivo, uma vez que a Constituição é muito clara ao dispor sobre a renúncia e não afastamento. Então, dessa forma, é evidente estar configurada a causa de inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 6º. Mas não somente essa, como também a causa de inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Essa segunda causa de inelegibilidade, ela visa evitar que grupos familiares se perpetuem no poder. E isso se enquadra no presente caso, porque em virtude do parentesco por afinidade que o recorrente Chico tinha com o então governador João, uma vez que era casado com a sua irmã. Então, o recorrente era, portanto, cunhado do governador João, que foi eleito em 2014 e reeleito no pleito de 2018, motivo pelo qual o impedimento do recorrente em buscar um terceiro mandato é cristalino, porque se estaria configurado 3 mandatos do mesmo grupo familiar. E, embora o artigo 14, parágrafo 7º, possua ressalva de possibilidade de eleição de parente que já for titular de mandato e poder se candidatar à reeleição, não se aplica no presente caso, porque se trataria de uma segunda reeleição, de grupo familiar, o que é vedado pela conjugação do parágrafo 7º e do parágrafo 5º do artigo 14. E em que pese materializada a separação do casal no final do ano de 2019, a inelegibilidade deve ser mantida, especialmente porque a ruptura do vínculo matrimonial se deu no curso do 2º mandato. Então, além de ser uma inelegibilidade constitucional, ela ainda foi reforçada pela súmula vinculante número 18, que dispõe que a dissolução de sociedade conjugal, de vínculo conjugal, no curso do mandato não afasta a inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. E, inclusive, há precedente do Tribunal Superior Eleitoral
recente, inclusive, em que foi decidido que quando a separação de fato ocorre no primeiro mandato, e há um segundo mandato sem vínculo familiar, mesmo que sobrevenha a homologação de divórcio nesse segundo mandato, poderia, então, a eleição de um parente, né, no terceiro mandato. No caso, não se aplica para nós no presente caso, uma vez que a separação de fato e o divórcio ocorreu no curso do segundo mandato. Então, nem esse precedente do TSE se aplicaria para o caso em tela, uma vez que a inelegibilidade é clara. Então, dessa forma, excelências, por mais complexo que pareça ser o presente caso, a solução é muito simples, uma vez que está evidentemente caracterizada a inelegibilidade, seja pelo artigo 14, parágrafo 6º da Constituição, seja pelo artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. E elas devem ser obrigatoriamente observadas, com a finalidade de garantir a lisura do pleito, uma vez que essa eleição trata de um destino de um Estado. Por favor, doutor. Senhor presidente, eu queria que a doutora Isabela elucidasse para nós a legitimidade que o Partido B teria para tratar sobre toda essa situação. Então, a legitimidade do Partido B para essas eleições de 2022 é clara, uma vez que, embora ele não tenha candidato a governador, ele concorreu com deputado federal. E tem jurisprudência recente no Tribunal Superior Eleitoral que dispõe, por exemplo, que um vereador estaria apto a impugnar a candidatura de um prefeito e um vice-prefeito. Então, realizando uma interpretação análoga, se um deputado federal poderia impugnar o registro de um governador e de um vice, muito mais motivos teria um partido político para poder impugnar, uma vez que os partidos políticos são instituições que foram criadas e existem para fazer parte do processo eleitoral. Então, por isso, o Partido B teria legitimidade para impugnar essa questão. Respondido? Pode seguir, doutor. Então, vou me encaminhar para a conclusão. Uma vez que cristalina as duas inelegibilidades presentes no caso, requer-se, portanto, que seja mantido o indeferimento do registro de candidatura e negando-se provimento ao recurso interposto pela parte contrária. Muito obrigado, doutora. Vamos abrir espaço para a réplica. Falará o doutor Arthur. Obrigado, senhor presidente. Bom, parabenizar também os colegas de tribuna, foram brilhantes, e agradecer novamente a oportunidade. Bom, eu vou rebater rapidamente aqui as duas inelegibilidades, né, mas um foco um pouco maior na segunda, porque enquanto a primeira, ao meu ver, parece até mais clara, né, no sentido de que sendo inconsequente quais seriam, se o vice poderia assumir tais funções, poderia assumir aquelas funções. O que importa é que o candidato Chico não estava a exercer as funções típicas da administração pública municipal. Agora, quanto à segunda, eu apesar de, como bem disse o presidente, não haver jurisprudência que diz que a dissolução do vínculo conjugal na segunda parte do mandato, mesmo que ele seja em contexto de animosidade, seja tumultuado, ele afasta a inelegibilidade, concordaríamos, né? Inclusive, não alegamos isso no memorial, nem aqui na citação oral. A nossa argumentação é muito mais simples, ela é muito mais, como disse a senhora advogada, o caso é simples, né? Apesar de toda a complexidade fática, o caso juridicamente é simples. Por quê? No momento em que ele se elege a cargo de governador tampão pela eleição indireta, e ele se elege sem que isso seja contestado, ele se elege sem que isso seja trazido, e é claro, como o senhor advogado também trouxe o caso sobre se normas constitucionais de inelegibilidade se aplicariam ou não, eu trago aqui a colação a ADI 525 do Distrito Federal de 2018, no qual o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que se a causa para a dupla vacância for uma causa não eleitoral, isto é, impeachment, renúncia ou morte, não sobrepõe-se à norma estadual, sobrepõe-se à norma do ente federativo
Posso falar, mas então, qual é o importante? Ele assume o cargo de governador, ele é titular. Não há como afastar a parte final do parágrafo 7º do artigo 14. Se ele é titular de mandato, ele tem direito de adquirir a reeleição e, portanto, ele não pode ser considerado inelegível. Mas seria a quarta reeleição seguida de mesmo grupo familiar. Não necessariamente, não, porque ele já estava divorciado desde 2019 e agora ele é titular de cargo eletivo, portanto, não pode se candidatar à reeleição. Doutor Arthur, considerando que nós não temos mais candidatura nata no Brasil, de onde o senhor tiraria a ideia de que ele tem direito adquirido à reeleição? O senhor pode repetir, desculpa, senhor presidente. Considerando que não existe mais o Instituto da Candidatura Nata no Brasil, eu queria saber de onde o senhor tira a ideia de que ele tem direito adquirido à reeleição. Perdão, então só fazer uma breve correção. Ok, falei errado. Ele tem o direito de se candidatar à reeleição. Ele pode se candidatar à reeleição. Ele pode, se ele assim entender, já que ele está de cargo eletivo, ele pode se candidatar. Na verdade, eu acho que continuamos tendo algum problema, né? Que não depende do entendimento dele, já que ele não pode ser candidato avulso, né? Ele precisaria de um partido político, a gente precisa. Na verdade, ele foi refiliado a partido, né? Ele foi refiliado a partido. Está nos autos isso. Então ele não era candidato avulso. Se ele não é candidato avulso em 2022, tanto que isso não foi contestado. Nem seria candidato avulso, porque nós não temos esse instituto no Brasil, né? Não tem como. Eu estou tentando dizer ao senhor que não depende da vontade dele ser candidato, depende dele ser escolhido por um partido e uma convenção. Sim, senhor. Pode concluir, doutor, por favor. Não, eu creio que eu já estou satisfeito. Muito obrigado. Então, vamos à tréplica. Olha, a doutora Amanda vai usar o tempo ainda? Desculpa. Não. Pronto. Então, passamos à tréplica. Doutor Francesco? Gostaria também de agradecer a atenção dos novos ministros, agradecer também a presença e a forte argumentação dos representantes do Chico, mas o simples fato de Chico não mais estar em tese, desenvolvendo funções típicas de prefeito, não importa em afastar a aplicação constitucional da norma. Não importa. E também não se pode sobrepor norma estadual à norma de inelegibilidade constitucional reconhecida. Ou seja, Chico não pode concorrer. Ele está inelegível para concorrer ao cargo de governador. Nesse feito, então, não há mais digressões a ser feitas, a não ser a total procedência da demanda. Consulta os pares se ainda há alguma questão que gostaria de formular. Não da minha parte, senhor presidente. Minha também não, senhor presidente. Obrigada. Então, agradeço a exposição dos nobres advogados nessa sessão de julgamento, agradeço os pares, declaro encerrado o julgamento nesse momento. Bom dia, muito obrigada, excelentíssimos avaliadores, parabéns às equipes. Eu pergunto se os avaliadores gostariam de agora passar algum tipo de feedback, alguma mensagem para os competidores, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria, se me fosse permitido, eu sei, o caso que vocês estão abordando, ele é de extrema complexidade. Ele envolve uma série de relações e é importante que vocês sejam um pouco mais claros no momento de expor o que vocês querem dizer. Focar no que tem que focar e ignorar o que tem que ignorar. Isso não quer dizer que, quando eu digo que vocês têm que ignorar o que tem que ser ignorado, que vocês não estejam prontos para responder o que eventualmente lhes seja perguntado. Eu vi, principalmente na equipe 116, vocês ficaram um pouco desorientados com os nossos questionamentos. E isso levou a novos questionamentos. E quanto mais questionamentos, mais desconcertados vocês ficaram. Então, do que depende isso? É o conhecimento específico a respeito da legislação eleitoral? Um pouco. Mas, mais ainda,
é relativo à forma como vocês enfrentaram essa dificuldade, né? Você pode responder uma pergunta sem responder uma pergunta. Acho difícil que essa banca aqui especificamente vá admitir isso, né? A doutora Samara e o doutor Vogani foram muito diretamente ao ponto. Eu até tentei levantar a bola para as duas, né, em determinado momento, mas o importante é que vocês saibam contornar a dificuldade. Não sabe responder? Responde genericamente, né? Mas é importante que vocês tenham jogo de cintura no decorrer da competição para entender o que está sendo questionado. Agora, quem eventualmente, vocês já sabem como é que isso vai acontecer, então já tem, a bola foi levantada para vocês também. Os argumentos que devem ser considerados nas próximas fases, vocês já sabem quais são, né? Acho difícil que vá ter questionamento que não foi feito agora, porque essa banca foi bem apertada. Então, o meu feedback é: estejam mais preparados para serem tirados do roteiro de vocês. O roteiro de vocês não quer dizer que é o nosso roteiro. E menos ainda que o roteiro profissionalmente quando vocês forem assumir a tribuna efetivamente de um tribunal. Obviamente que ninguém vai interromper. É bem provável que eles vão ser interrompidos, né? Mas é importante que você cubra especificamente o que vai ser perguntado. Eu acho que a doutora Amanda, que está aqui com a gente, a Amanda Gortari, participou do monte anterior, não foi, Amanda? E eu me recordo porque, se eu não joguei um, joguei dois, participei 2 vezes, e eu acredito que tenha sido a mesma intervenção que eu fiz, no sentido de deixar vocês um pouco mais cientes de que o nosso objetivo aqui não é tirar vocês do trilho, mas a gente vai tirar. Eu acho que, em relação à segunda equipe, vocês tinham toda a argumentação relativa à súmula 18 do STF, ela só apareceu na última fase, lá no finalzinho da manifestação da Isabela. Então, se vocês começassem por essa argumentação, e sobretudo por conta da modulação que foi feita pelo TSE em relação a essa súmula, talvez vocês tivessem um trabalho facilitado, né? Porque até para fazer a defesa desse caso é complicado. Eu fiz um monte de anotações aqui a respeito de fatos e datas e momentos. Tentei levantar para os dois, para que fosse explorado a questão do momento do divórcio deles, né? Além do momento do divórcio, a forma como esse divórcio aconteceu. Então, verifiquem aí se vocês não acham, para o prosseguimento dessa competição, uma forma de explorar isso. Se vocês estiverem num lado ou outro, eu vislumbro a possibilidade da gente tentar mudar um precedente. Os precedentes estão aí para serem mudados. É claro que a súmula do STF, por ser vinculante, é um pouco mais difícil, né? Mas dentro do sistema do TSE, que a gente sabe que é muito baseado em decisões e em precedentes, e eles mudam a cada Constituição da Corte, é importante que vocês saibam diferenciar o caso concreto do que vocês pretendem. O caso concreto, como o doutor Vogani falou, não tem precedente nesse sentido. Pega um similar, faz o distinguish e traz ele para o teu mundo, né? Então, essas são as minhas considerações. Realmente, vocês têm um trabalho bastante difícil esse ano, por conta da complexidade do caso. E ele é, sim, complexo, Isabela, não é só num primeiro momento, ele é do início ao fim, ele é complexo, mas ciente de que você expôs dessa forma, porque era do seu interesse. Então, é isso que aquele que vai fazer a sustentação ela tem que fazer. Ele joga a luz no que ele quer que seja iluminado e ele deixa na sombra que ele não quer que seja discutido. Então, me desculpe se eu não consegui ser claro no momento das minhas colocações. Eu acho que o papel de vocês também é questionar. Não entendi. O senhor pode esclarecer melhor essa pergunta?
E sucesso, gente. Vocês estão num momento importante, aproveitem a oportunidade. Na vida é muito mais complicado, no mundo real aqui é bem mais difícil. Mas desejo sucesso a todos. Eu queria falar um pouquinho também, Vogani, posso? Por favor. Bom, primeiro, por favor, não vão embora com raiva dos nossos questionamentos, porque a orientação aqui da coordenação era que a gente fosse duro. Mas eu quero parabenizar primeiro, porque a coragem de vocês de estarem aqui, de se disporem a serem questionados, eu questionava, mas também ficava aflita pela reação de vocês, porque eu sei que é muito complicado. Eu ficava imaginando se os embargadores pudessem me questionar na hora da minha sustentação, eu ia bater neles, mas é muito complicado, então parabéns pela coragem, gente. Eu acho que esse é o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Mas agora sobre o feedback mesmo. O doutor Luiz Felipe foi perfeito aqui no que ele colocou para vocês. Terem clareza do que vocês querem levantar é muito importante. Não tem certo e errado na sustentação. Uma sustentação é justamente você chamar a atenção para aquilo que te importa. Eu acho que duas coisas que me parecem ter atrapalhado um pouco vocês. Um pouco dessa inteligência emocional de aguentar o questionamento. Isso é só casca mesmo, e a gente ir aprendendo que os questionamentos, eles podem ser rebatidos, então quando vocês nos questionam de volta, isso também nos coloca numa posição meio desconfortável, tende ao questionamento acabar. Então, se vocês estão numa posição desconfortável com o nosso questionamento, existem estratégias para vocês saírem disso. E muitas vezes, deixar levar por onde a gente coloca as cascas de banana não é muito bom, porque aí vocês vão ser puxados para poder argumentar aquilo que a gente quer que vocês argumentem, e não aquilo que importa e interessa. Não sei se vocês perceberam, mas o Vogani colocou ali uma casquinha de banana quando ele fala da equipe 215 não ter impugnado, que era uma coisa que nos fatos estava que foi feito. Então, se você não tinha domínio total, você poderia ter dado aquela balançada, e era a intenção. Então, esses questionamentos servem também para vocês melhorarem. O que eu acho que vale para os próximos vocês olharem? Eu acho que faltou um pouco a argumentação em si, focar naquilo que era mais fácil. Um caso complexo, assim, muito complexo como esse, no caso de vocês da equipe 116, eu talvez jogaria um pouco para o lugar mais confortável, ia pelo lado processual, traria legitimidade e discutiria menos aquilo que você não tem muita jurisprudência. Para o caso concreto, vale mais a pena você focar naquilo que você consegue bater do que naquilo que você vai só apanhar. Então, essa estratégia também, ela é importante. Como é um caso que é cheio de idas e vindas, e eu trabalho no Rio de Janeiro, então esse tipo de caso é comum aqui, né? A gente tem, todos os governadores são caçados, se você ser eleito, você vai ser preso, é um negócio de doido. Então, tem casos nesse nível por aqui. O que a gente precisa fazer? Achar qual é o meu argumento de facilidade, abraçar ele do começo ao fim dele. Porque senão eu vou me balançar, né? Por aquilo que é muito complexo. E não tem problema não ter decisão judicial que favoreçam vocês, ou jurisprudência que favoreçam vocês. Isso só coloca o desafio de o argumento do convencimento quase que intelectual, ele tem que ser muito mais elaborado. Então, eu iria por aí, assim, já estou até dando opinião demais na avaliação, mas eu iria por aí. Saibam que vocês saem daqui vitoriosos, porque essa coragem de se colocar para essa avaliação, como é o MUT, ela já diferencia vocês dos demais profissionais, então abracem essa experiência como algo que realmente faz diferença na vida, e sigam um pouco dessas dicas aqui que a gente está dando, que eu tenho certeza que os próximos vão ser melhores. Obrigada, gente. Bom, gente, eu reitero tudo que Samara e Luiz Felipe falaram. Essa atividade de você testar oratória e testar ser confrontado é muito complexa. Principalmente porque a gente não tem tradição, né? Quem abriu o caminho foi o pessoal da Amanda, que em 2020 foi lá e pela primeira vez, e vamos combinar que o caso era mais tranquilo, né, Amanda? O caso de vocês. Esse caso é muito, muito complexo, né? Absurdo isso aí, né, Luiz Felipe?
E algumas coisas que eu queria reiterar, né? Primeiro que se a gente não confrontar, não interromper, não tirar do lugar de conforto, a gente não vai ser avaliador, né? A gente é plateia. Então, a gente tem que desequilibrar mesmo um pouco. E esse personagem do cara que não conhece o processo e fica fazendo pergunta que parece absurda, né? Por que você me impugnou, sendo que você tinha impugnado? Não é impossível de você deparar com uma pessoa dessa. Por isso que a gente tem que tentar frentes diferentes de ataque, né? Para ver se vocês estão prontos para reagir. E uma coisa que eu queria dizer para o Arthur, especificamente. Eu não falei porque o tempo estava correndo e eu deixei você avançar um pouco. Nunca, jamais, em circunstância alguma, vá dizer que seu adversário foi brilhante, porque eu cocei a língua para dizer, ele é tão brilhante que eu devo dar razão para ele e você está errado, né? Não. A educação tem limite. Bom dia, boa tarde, e agora você é meu inimigo e você está errado até em estar respirando do meu lado. Aqui é uma batalha de argumentos. Aí tu vai dizer que o argumento do cara é bom, quer dizer que o teu não é tanto, né? Então, nunca faça isso. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é, para a 116, eu vim preparadíssimo para o argumento mestre, que é quando você não tem muita coisa para te socorrer na lei, na jurisprudência, você dizer, ele foi eleito por não sei quantos milhões de votos e vocês vão querer solapar a democracia, a vontade popular, caçando o mandato dele. Vocês não apelaram nem para isso. Eu já estava aqui esperando esse apelo. Era um apelo válido. Isso aí tem sua ressonância, né? Tem seu poder, tem sua força. Então, exatamente como a Samara e o Luiz Felipe falaram, você não tem a jurisprudência, você vai para o emocional, assim, a chance da corte começar a modificar esse estado de coisas inconstitucional, corrigindo a jurisprudência, reafirmando o curso, e tal, mexe com o ego do julgador também, né? Então, mas eu acho que vocês tiveram uma participação muito boa, estão de parabéns. Eu tenho certeza absoluta que, quando eu fazer o curso de Direito, eu jamais me submeteria a uma atividade dessa, porque eu, com certeza, me desestabilizaria muito facilmente e vocês não se desestabilizaram. E não foi por falta de tentativa. E eu quero pedir, por favor, não me odeiem. Eu só estava fazendo meu papel, eu não sou essa pessoa tão ruim. A Laila que me chama de meu malvado favorito. Então, estão todos de parabéns, gente. Eu queria fazer só mais uma colocaçãozinha. Desculpa, esqueci. Eu sei que vocês têm o roteirinho de vocês aí, provavelmente num papel ou na tela do computador. Mas a gente, sobretudo agora que a gente está num ambiente de videoconferência, que a câmera está na sua cara, a gente consegue ver se vocês estão vendo ou não estão vendo, ou lendo ou não estão lendo. Então, eu, como advogado, eu não vou de forma alguma fazer uma sustentação oral lendo, porque eu sei, e agora sei porque eu estou do lado de cá como julgador, que isso é extremamente prejudicial. Se você vai ler alguma coisa, entrega na mão do desembargador, entrega na mão do juiz. Né? É difícil você passar 15 minutos falando de uma vez só, sem olhar para um papel, um roteiro? Né? Mas tente. Eu presto atenção nisso bastante. Você está aqui olhando para a câmera e está assim. Vocês estão vendo que o meu olho está mexendo e eu sei, a gente sabe que vocês estão lendo. Isso demonstra, para mim, tá? Luiz Felipe, isso a mim me parece que é uma muleta que vocês vão encontrar ali, tudo que vocês precisam. Tentem não ler. Façam um roteiro grandão, assim, alguma coisa, uns pontos específicos, para a gente não perder o foco. O foco é não piscar muito, não mexer o olho, isso tudo é linguagem corporal que vocês precisam aprender. Então, estou dando uma dica aí já de... E até aproveito aí o que o Luiz colocou,
que é o seguinte, mesmo que você esteja... Porque o deixar a leitura total, ela é o ideal, é o que a gente busca. Mas no trajeto, enquanto vocês ainda não têm essa segurança, o fato de você se afastar um pouco mais da câmera, ter aquilo num papel e consultar, podendo inclusive gesticular, te facilita muito para a sua linguagem corporal mostrar autoridade. Quando vocês vão se encolhendo pelos questionamentos, ou chegando mais perto da tela, eu que uso óculos, isso sempre é importante, eu não enxergo, isso faz com que o argumento de vocês vai perdendo qualidade, perdendo autoridade. Então, tá mais afastado e ter um negócio que você consulta, mas e muda a entonação da voz, isso já ajuda demais, porque a leitura, ela vai necessariamente deixar vocês com o mesmo tom de voz, então fica monótono, fica, né, mais para baixo, assim. Então, usar a entonação, falar mais alto para algumas coisas, mais tranquilo para outras, isso são elementos de percepção emocional, como o Vogani colocou, que no caso, que é muito complexo, especialmente para a equipe 116, essa pegada emocional ajudaria bastante. Então, acho que isso também é uma dica bem boa mesmo. Bom, se vocês quiserem falar alguma coisa, também, por favor, fiquem à vontade. Se fosse eu, aproveitaria. O doutor Vogani está aí falando isso, a doutora Samara. Mas vocês certamente têm o coach de vocês, né? O gestor, não sei como é que chama. Então, certamente vocês vão ter esse feedback também, deve estar assistindo. E parabéns aí pela preparação dos meninos. Eu queria só brevemente agradecer os feedbacks e, em nome da equipe 215, ressalvar que todas essas ressalvas foram anotadas e serão utilizadas nas próximas sustentações. Muito obrigado. Também agradecer em nome da 116 e dizer que a gente está levando muito, muito a sério, muito próximo do coração, né? Tudo que vocês estão falando. Vocês são, sem dúvida, dicas valiosíssimas. Então, muito obrigado, gente. Gente, em nome de toda a comissão, agradeço novamente a disponibilidade dos avaliadores. Peço, por favor, que não se esqueçam de lançarem as notas no sistema, por gentileza. Novamente, parabenizo também as equipes e, dito isso, dou por encerrado este painel, esta primeira rodada oral. Muito obrigada a todos e um bom dia. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Até mais. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, sucesso.